espiritual na Bíblia. Como vencer a batalha espiritual? A batalha espiritual é um tipo de conflito que os servos de Deus enfrentam durante a sua vida cristã contra as forças das trevas. A expressão batalha espiritual não aparece na Bíblia, mas isso não significa que seu conceito esteja ausente nas Escrituras. Ao contrário disso, biblicamente, a batalha espiritual é uma realidade que não pode ser subestimada. Mas é verdade que o conceito de batalha espiritual é um dos mais mal compreendidos e distorcidos pelos cristãos. Inclusive, a ideia errada de batalha espiritual tem sido amplamente utilizada como a finalidade de semear heresias no meio da igreja. Por isso é importantíssimo que todo cristão verdadeiro saiba realmente o que é batalha espiritual e qual a sua importância de aprender sobre discernir quando se está passando por uma batalha espiritual e qual a sua implicação na vida cristã. Nesse vídeo, nós vamos entender o que a Bíblia de fato diz sobre a batalha espiritual. Vamos começar? A batalha espiritual na Bíblia. Como foi dito, apesar do nome batalha espiritual não ser encontrado especificamente assim na Bíblia, há muitos versículos que tratam claramente sobre a realidade espiritual. Essas referências são tão abundantes que é correto dizer que no começo ao fim, isto é, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia afirma que existe de uma guerra espiritual muito grande, que nós travamos uma batalha espiritual constantemente. Um exemplo disso pode ser visto já em Gênesis 3. Este capítulo retrata a tentação e queda do homem no pecado. Isso significa que desde muito cedo o reino das trevas tem se empoderado em afetar o homem e o afastá-lo de Deus. O grande objetivo de Satanás e os demônios é fazer oposição a Deus e tentar destruir o seu povo. Os detalhes dessa batalha espiritual vão sendo relativos conforme a história bíblica vai sendo registrada. Então, é no Novo Testamento que encontramos os textos que tratam com maior profundidade e de forma prática a realidade da batalha espiritual. Por exemplo, em diversas ocasiões, o próprio Jesus alertou seus seguidores a estarem sempre despertados espiritualmente, para não cederem à tentação. Nesse sentido, a vigilância e a oração têm uma relação fundamental. Por isso Jesus diz: vigiai e orai. O apóstolo Pedro aconselha seus leitores a serem sensatos e vigilantes e que resistam firmes na fé. Assim, porque Satanás é um inimigo perigoso que anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Sem dúvida, é o apóstolo Paulo quem mais escreve sobre a batalha espiritual na Bíblia. Inclusive, é uma característica dele usar termos militares para se referir aos embates que os crentes enfrentam nessa terra. Então, frequentemente Paulo fala de caminho da fé como um combate, uma guerra, uma milícia, uma luta e um exército de resistência. Já no final da sua vida, o mesmo apóstolo declarou: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Os erros sobre a batalha espiritual.
Há muitos erros sendo cometidos entre os cristãos quando o assunto é batalha espiritual. No geral, esses erros podem ser classificados em duas vertentes: subestimação e supervalorização. Há um grupo de cristãos que subestimam a realidade da batalha espiritual. Esse grupo vive como se os demônios não existissem, como se Satanás fosse apenas um mito inventado pelas pessoas e como se a batalha espiritual fosse apenas um conto popular. Há também outro grupo que faz exatamente o contrário. Esse grupo supervaloriza a ideia de batalha espiritual e acaba criando conceitos de atuação maligna que não está na Bíblia, além de colocar o inimigo num grau de importância e poder que ele não está. Para essas pessoas, tudo o que acontece consiste em batalha espiritual e toda e qualquer adversidade é culpa do inimigo. Tem gente que até enxerga Satanás como um tipo de Deus do mal, que possui autonomia em suas ações. Esse também não é um conceito bíblico de batalha espiritual. Além disso, foi dentre aqueles que supervalorizam a ideia de batalha espiritual que surgiram as heresias dentro das igrejas nesse sentido. Um exemplo que pode ser citado é o chamado movimento de batalha espiritual. Esse movimento tenta infiltrar dentro das comunidades cristãs práticas sincretadas e pragmáticas fundamentadas em doutrinas e influenciadas por... Algumas das práticas mais conhecidas desse meio são quebra de maldição, especificamente maldição hereditária, mapeamento espiritual para subjugar espíritos territoriais, crença em possessão demoníaca de cristãos verdadeiros. Seja o grupo que subestime, seja o grupo que supervaloriza a batalha espiritual, ambos estão errados. A verdadeira posição bíblica sobre a realidade da batalha espiritual exige equilíbrio. As características da batalha espiritual. Quando olhamos o que é realmente a palavra de Deus diz sobre a batalha espiritual, podemos claramente entender o erro que muita gente comete. O capítulo 6 da carta aos Efésios é um dos textos bíblicos que trata com mais detalhe essa questão. Com base nesse texto, aprendemos algumas coisas interessantes sobre as características da batalha espiritual. Em primeiro lugar, a Bíblia de fato confirma a existência da batalha espiritual. Inclusive, ela exorta o povo de Deus acerca de sua existência e urgência e importância. Em segundo lugar, a Bíblia informa claramente que são os agentes do mal, ou seja, quem são os inimigos que devem ser combatidos na batalha espiritual. O apóstolo Paulo diz que esses inimigos são principados e potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Com isso, ele quer dizer que Satanás e seus servos formam um grupo ou reino bem organizado. Em terceiro lugar, a Bíblia nos esclarece qual é o objetivo desse império do mal e como ele age. Satanás e seus anjos se ocupam de fazer oposição a Cristo e à Igreja. O desejo deles é destruir tudo que for de Deus e destruir a obra de Deus nessa terra. Na tentativa de conseguir esse objetivo, os seres malignos agem de forma organizada e estratégica. Paulo diz que o diabo promove astutas ciladas e lança dardos inflamados. É interessante saber que a palavra cilada traduz um termo que vem de uma raiz grega
que significa literalmente método. Isso significa que Paulo diz que Satanás possui um método bem definido para empreender contra o povo de Deus. Em outras palavras, ele não faz um ataque desordenado e sem sentido. É com base nesse método que ele lança dardos inflamados, ou seja, ele possui um alvo muito bem estabelecido. Como lutar e vencer a batalha espiritual? Os adeptos do movimento de batalha espiritual dirão que a batalha espiritual só poderá ser vencida com certos rituais fortes, com quebras de maldição e com mapeamento espiritual. Segundo eles, isso serve para identificar demônios territoriais e familiares e coisas desse tipo. Uma vez identificado, esses espíritos poderão ser destronados, amarrados ou expulsos. Por outro lado, a Bíblia diz algo completamente diferente disso. Aqui podemos dizer que a Bíblia fala da batalha espiritual em dois aspectos diferentes. A batalha espiritual é uma guerra vencida. Num primeiro aspecto, a Bíblia aponta para a suficiência da obra de Cristo. Isso significa que Jesus já impôs uma derrota esmagadora a Satanás. Na cruz, ele triunfou sobre os poderes malignos e despojou os principados e potestades. A obra de Cristo é perfeita e suficiente. Ela não precisa de completamente nada, nem de complementos humanos. Não é o crente que destrona os espíritos malignos, porque eles já foram destronados por Cristo. Então podemos dizer que, de certo modo, lutamos numa guerra vencida e contra o inimigo derrotado. Através de Cristo, o crente pode vencer batalhas espirituais. Num segundo aspecto, a Bíblia diz que ainda é necessário que nos posicionamos como cidadãos do reino de Deus diante das investidas malignas. Em Efésios 6, é muito esclarecedor nesse sentido. Isso quer dizer que, apesar de Satanás ser um inimigo derrotado, sem qualquer chance de reverter sua miséria e ruína, ele ainda procura fazer o maior estrago que puder. Então, sempre quando a Bíblia fala sobre o papel do crente na batalha espiritual, ela enfatiza o conceito de resistência. São inúmeras as recomendações bíblicas que nós devemos observar para que o crente resista, persevere, vigia, permaneça firme. O próprio apóstolo Paulo ensina que os cristãos devem enfrentar as batalhas espirituais, revestindo-se com a armadura de Deus, para que ele possa resistir ao dia mau. O crente só pode ser vitorioso na batalha espiritual através da sua união com Cristo Jesus. Por isso Paulo diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois o mesmo apóstolo escreve dizendo que durante sua vida ele foi vitorioso, porque o Senhor o revestiu de forças, o libertou da boca do leão e o livrou de toda obra maligna. Aleluia, glória a Deus. O papel do crente na batalha espiritual, meu irmão. É fácil perceber que o falso ensino que diz que a batalha espiritual, o crente deve ser um caçador de demônios, não é bíblico. O verdadeiro ensino bíblico diz que Cristo Jesus derrotou Satanás e seus anjos e já garantiu a vitória definitiva sobre o reino das trevas. Agora cabe a nós apenas resistir à fúria de um inimigo derrotado, mas astuto, enquanto trabalhamos em prol do avanço do evangelho do mundo.
Durante a vida cristã, o crente resiste como um soldado que monta guarda sobre um território já conquistado. A Bíblia não fala de crentes atacando demônios na batalha espiritual. Ao contrário, ela fala de crentes sendo atacados por ações e ciladas malignas, mas resistindo e triunfando sobre esse ataque, porque o poder e o Deus nos fortalece cada dia mais. Isso fica claro que quando entendemos que toda arma e recurso que devemos usar na batalha espiritual, ela não vem de nós, mas ela vem de Deus. A Bíblia não diz que temos que usar supostos amuletos sagrados ou fazer certas correntes, campanhas e rituais para vencermos a batalha espiritual. A Bíblia diz que temos que nos tornar fortes e tomar a armadura de Deus. Precisamos estar cingidos com a verdade, vestidos com a couraça da justiça, amparados com o escudo da fé, protegidos com o capacete da salvação e com a espada do Espírito empunhada nas mãos. A tática que devemos seguir durante a batalha espiritual consiste em oração, súplica, vigilância e perseverança constante. Portanto, sem dúvida alguma, a batalha espiritual é uma realidade que não pode ser submetida. Sem dúvida, a batalha espiritual é uma realidade que não pode ser subestimada. Na verdade, não há um único crente verdadeiro que não esteja envolvido em batalha espiritual. Por isso é fundamental que todo cristão saiba realmente o que é batalha espiritual à luz da Bíblia. Todo crente precisa entender que a vitória nesse conflito é garantido por Cristo Jesus, que já subjugou todas as criaturas e todos os poderes ao seu senhorio. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as hostes e os principados da maldade. E nós só venceremos essa batalha, qualquer batalha espiritual, se nós estivermos firmados em Cristo Jesus, porque não são amuletos que vão estar te livrando destes ataques espirituais. Apenas o Senhor Jesus pode te dar o livramento da sua mente, da sua alma e do seu espírito. E se você está sofrendo algum ataque espiritual, ora, peça perdão a Deus, peça força ao Senhor Jesus, peça que Ele venha te libertar, te livrar das mãos do inimigo, porque um ataque espiritual, ele pode resultar em uma sensação de vazio, desconexão, falta de propósito e até mesmo problemas emocionais e físicos. Embora não seja tão fácil diagnosticar as doenças espirituais quanto as doenças físicas, com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos vencer todos esses ataques. Que você faça uma autoavaliação da sua vida e que, se você estiver passando por algum ataque espiritual, neste momento, dobre o seu joelho e peça ao Senhor Jesus que entre com providência e restauração sobre a sua vida, porque nós somos um templo do Espírito Santo e nenhum mal pode habitar em nosso ser. Que você tenha sonos tranquilos, que você tenha a noite de paz, porque a palavra do Senhor diz que eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Então que neste momento o Senhor entre em sua vida, habite em seu coração e que a paz do Espírito Santo de Deus esteja invadindo a sua mente nesta hora, o seu coração enchendo de alegria, em nome de Jesus. Amém. Essa foi mais uma palavra inspirada por Deus para o seu coração.
Amados, se você gostou desse vídeo, peço que você compartilhe, ative o sininho, esteja enviando para os seus amigos para que eles possam ser transformados e inspirados pela palavra de Deus. Deixe o seu pedido de oração nos comentários. Todos os dias nós deixamos uma oração poderosa para a sua vida às 6 horas da manhã e também postamos às 18 horas vídeos de inspiração, ensinamento e curiosidades da palavra de Deus. A paz do Senhor.